Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao ao nosso nosso podcast Unijovem. Unijovem. Começamos em grande estilo. É verdade. Arrasamos. A gente treinou essa entrada, eu acho que umas 10 vezes. Valorizem nossa entrada. Foi. Mas sim, Brandão, a gente tá aqui. O pessoal está aí nos ouvindo. Não sei o que você está fazendo nesse momento, né? Muito bom acompanhar. Não sei se você está lavando sua louça ali, ó. Vai na casa, trabalhando, andando de bike, mas o quê? No carro, voltando do trabalho, ou indo até mesmo para a igreja, já começa a adentrar aí na adoração, no espírito. É verdade. E aprender, né, gente? É verdade. Hoje a gente vai ouvir, né, a história, as histórias, não é? É verdade. Dos nossos missionários que estão em... Moçambique, país de Moçambique, ali na África do Sul. E são nada mais, nada menos que o nosso pastor. Taranã. Gerson Gila e... E a nossa irmã Vera. Agora tá certo. Vai ser o pastor, Pode ser o vai ser a pastor, irmã pode ser a irmã Vera. Vera. Paz, querido. Como estão? Tudo bem? Estamos Tudo bem, bem. pastor, graças a Deus. É um motivo de muita alegria, muita satisfação poder ter o Senhor aqui conosco. Estava até conversando com Ruth mais cedo. Não é todo dia que a gente tem esse privilégio de poder ouvir um pouquinho dos testemunhos, né, de um dos missionários, casais missionários, né, da nossa igreja. E nós cremos que será de muito aprendizado, de muita edificação espiritual para todos aqueles que ouvirem a esse podcast. E nós queremos já entrar, né, no nosso tema, que inclusive foi escolhido por eles, viu, pastor? A gente mandou uma enquetezinha lá no nosso grupo da Unijovem e eles escolheram, esse foi o tema vencedor. O tema é o seguinte: os desafios espirituais no percurso missionário. Como vencê-los? Tem essa perguntinha no final. E aí, pastor, como é que a gente vence aí os desafios que aparecem na nossa jornada? Mas calma aí, vamos começar por partes, né? A gente quer começar conversando aqui com vocês sobre a infância de vocês, né? A infância tanto do pastor quanto da irmã Vera. E aí a gente vai construindo a história de vocês e vai entendendo os desafios desde o início. Tá bom. Então, como um bom cavalheiro, eu peço para as damas iniciarem. Mas você também. É para falar mesmo? Sim. Qual foi o seu contexto Bom. ali da infância? Quem eram seus pais? Onde a senhora morava? Ok. Meu pai já dorme no Senhor, graças a Deus, ele partiu salvo. A minha mãezinha ainda está viva, graças a Deus. Amém. Não vejo a hora para abraçá-la. E a minha história é uma história de milagres, na verdade. Desde o ventre da minha mãe, foi algo assim que Deus me guardou, porque ela me conta alguns episódios, e tem episódio que ela veio contar agora, depois de casada, depois que eu estava já casada com o meu lindão aqui. Então, ela conta-me uma história de que ela estava numa fazenda, na fazenda que nós morávamos, né? Que ela morava nessa fazenda, e de repente ela foi olhar as vacas. O meu pai tinha vacas, tinha bois, e de repente uma vaca fez carreira atrás dela, correu, e ela estava com uns 8 meses da minha pessoinha aqui, tá? Então, ela disse que o único meio que ela achou foi dela se abaixar em meio aos capins, eram altos, ela se jogou debaixo daqueles capins e a vaca parou de persegui-la. Então, ela deu um tempo para sair dali. Depois teve mais outro ao nascer, quando eu fui nascer, naquela época, né? Não faz muito tempo também, né? Não, quem disse? Não. Então,
não tinha parteira, não tinha hospitais, né? Hospitais longe. Em Agrestina, minha terra querida, onde eu nasci. Depois de Caruaru, aí não sei se vocês conhecem. Você sabe que no mapa tem Agrestina, né? Não. Não. Vocês não sabem do mapa de Pernambuco que Agrestina Ele tem. tá brincando, ele tá brincando. Fica ali pro lado de Caruaru, minha gente. Agrestina é Sandy City. Agrestina City, aliás. Meu Então, conhecimento sobre- queridos. Meu conhecimento sobre interiores. É, Né? tá. Então, Não é muito bom, né? Eu queria perguntar uma coisa à senhora, né? A senhora começou falando que o seu pai morreu salvo. E houve alguma fase que ele não foi salvo? sim, houve. Eu fui criada num lar católico. Entendi. Num lar católico. E quando eu me converti, então, depois disso, só para passar, por chegar nessa parte aí. Então, depois disso, quando eu nasci, eu estava sem parteira. E minha mãe disse que não ia chamar ninguém, que eu ia nascer sozinha com ela. Então, como que pode fazer isso, né? Nascer um bebê sozinho. Então, eu cheguei ao mundo sozinha. Só que quando meu pai se aproximou da casa, ele escutou o choro. Aí foi quando ela pediu ajuda. Então, ele correu e chamou a parteira, que era um próximo, assim, de casa, tá? Desta casa. Então, ela veio e me socorreu. Então, dali, eu já estava passando mal. Então, eu lembro que minha mãe sempre dizia para mim, eu já estava ficando roxa por causa da demora de cortar o cordão umbilical. Então, daí o Senhor me deu vida. Daí para frente o Senhor me deu vida. E foi me dando vida. E quando fui criada no lar católico agora para chegar, e nesse lar católico, aí quando eu me converti para o Senhor, meu pai zangou muito, me amaldiçoou. Você é uma rebelde, você não pode sair da nossa igreja. Você vai fazer o que nessa igreja de bodes? Daquelas formas que vocês imaginam que um pai católico falaria para uma filha. Ele ficou muito triste, muito zangado. Mas a fé já tinha nascido no meu coração, então não tinha mais o que fazer. Já tinha descido para a alma mesmo, para a alma. Então, eu prossegui, mas eu prossegui com muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Então, antes disso, nós estudamos juntos, eu e Gerson. Vai devagar. Ela vai perguntar alguma coisa aí, calma. Ah, é? Sim. Então, Pergunte, menina, pergunte. Tinha um episódio específico. Como a senhora se encontrou com a fé. A senhora disse que, pelo seu contexto ali, seus pais eram da Igreja Católica, a senhora havia provavelmente um contato ali com a Igreja Católica, mas como foi a questão da senhora, dessa mudança, qual foi a mudança-chave para essa... entendi. Sabe? Para a senhora dizer, não vou ficar aqui nessa igreja e vou ir para outra. Sim. Quando foi no ano de 1987, a minha mãe, no começo do ano, 86 para 87, mas o meu encontro com Deus foi 87. Só que em 86 minha mãe começou a ficar doente. Então, ela adoeceu muito e eu lembro que é marcante demais na minha vida, porque naquela madrugada que eu socorri a minha mãe, dentro da ambulância, ela foi transferida de um hospital para o outro. Então, dentro da ambulância, eu olhei o céu, estava azul de madrugada, 3, 4 da manhã, 3h30 da manhã. E eu fitei os olhos assim no céu e disse de dentro da ambulância, se a minha mãe não morrer e ficar boa, eu vou ser crente. Entenderam? Então, naquela noite, milagrosamente, naquela noite, a minha mãe já começou a melhorar. Com 2 dias depois, ela teve alta do hospital e pronto. E ficou boa, verdadeiramente ficou boa, minha mãe. Entendeu? Então, nesse meio tempo, chegou a hora agora de cumprir a palavra, né? Que eu disse que se ela ficasse boa, eu ia aceitar Jesus. Aí chegou na minha casa
Essa campanha evangelizadora, vou contar, viu? É algo do coração de Deus mesmo, para o coração da igreja. Verdade. A campanha evangelizadora bateu na minha porta um dia de domingo, no mês de setembro de 1987. Um sol escaldante que estava, mas eles foram lá na minha casa. Meu pai, na fé mesmo, já dorme no Senhor. Então, eles começaram a pregar o evangelho e eu ali, e o Espírito Santo começou a me lembrar do voto que eu tinha feito, mas a outra parte começou a me lembrar, mas tu vai sair disso, tu vai deixar isso, tu vai perder isso. E aí, como é que eu fiquei? Fiquei ali caladinha, mas não resisti. Quando eles fizeram o primeiro convite, eu resisti. No segundo convite, eu resisti. Mas eu vi que quando eu levantei os olhos assim, tinha o grupo orando e o meu pai na fé fazendo o convite. Então, na terceira vez que ele perguntou se eu queria, eu disse eu quero. A senhora aceitou, né? Eu acho Aí eu interessante. aceitei. Eu acho interessante. Eu acho que foi uma vez que eu estava evangelizando, assim, e um certo presbítero, eu acho, da igreja, tinha falado que para evangelizar a gente tem que ter paciência. Porque às vezes a gente vai e a pessoa diz não. Aí vai de novo, aí a pessoa não. Às vezes você fica meio frustrado, assim. E eu acho que ainda mais na nossa geração imediatista, né? O pessoal quer pregar agora e quer que a pessoa aceite agora. Mas, às vezes, é um processo ali na vida da pessoa. E, no seu caso, a gente viu, né, que foi o milagre que Deus operou na vida da sua mãe. E o milagre, seu próprio nascimento já foi um milagre, né? Então, a gente vê que sua trajetória de infância foi marcada por milagres, né? Foi marcada, sim, de milagres. E o senhor, pastor Gila, tá calado. Bem, eu dei oportunidade para as varoas, né? Agora vai ser os Não é assim, varões. Felipe? É verdade, pastor. Agora, Felipe, é eu e você. Sim, senhor. Vamos embora. Não tem para ninguém mais, meu irmão. Bom, pastor, ainda segue deste mesmo tema, né? Na infância, os desafios que o senhor enfrentou, aqueles que lhe marcaram, né, profundamente, como este que a irmã Mísia contou, né, da conversão dela. Irmã Vera, perdão. Agora, as varoas já falaram, agora os varões, não é isso, pastor? Agora somos nós. Agora somos nós. Agora dizer feito o Paulo disse, né? As mulheres fiquem caladas. Fiquem caladas. Mas, rapaz, pastor, eu doido aqui pra perguntar pro senhor também. Mas vale abrir a oportunidade. Oi, gente, eu gosto de falar com os dois aqui, ó. Que aí a gente consegue tirar todas as dúvidas. Quando é que a gente tem a oportunidade de conversar com o pastor? É verdade. É verdade. É fácil, é só vir aqui em Moçambique, a gente passa a noite aqui. O problema é chegar, daqui que a gente consiga uma passagem, um avião, assim. atravessar o Atlântico. Dinheiro para pagar também tem isso, né? Fica orando por nós. Ô, Felipe e Ruth, assim, diferente da minha esposa, eu nasci no lar cristão. Né? Minha mãe e meu pai já eram evangélicos quando eu nasci, já eram da Assembleia de Deus, e eu sou filho, não é? De uma família de 10 filhos, Enorme. 7 homens e 3 mulheres. O meu pai, ele era profissão motorista do Senai, né? Serviço Nacional de Indústria. Sim. E a minha mãe era aquela mulher do lar, né? Trabalhando em casa, na máquina de costura, e muito envolvida na obra do Senhor. Ela era vice-dirigente da campanha evangelizadora na congregação em Carrapateira, no Ibura de Baixo. Era dirigente do Círculo de Oração nessa mesma congregação. Ela também regia o coral da Assembleia de Deus na Rio Xingu, no Ibura. Então, ela era uma mulher muito dedicada à obra do Senhor. Então, eu nasci nesse lar. Eu nasci no lar onde, desde muito tempo,
aprendemos a temer a Deus, a servir ao Senhor. E assim, não somente eu, mas todos os meus irmãos e irmãs, não é? Agora, o que aconteceu é que, com o passar dos anos, quando mais ou menos eu tive uns 13 a 14 anos, então eu me afastei do Evangelho. E nasceu no meu A coração. gente chega lá na adolescência. Guarda um pouquinho. Pronto. Inclusive, é a próxima etapa. Se o senhor quiser começar dessa vez, aí o senhor comecei falando dos seus desafios O senhor já da pode dar adolescência. seguimento. E falar bom, então. também os motivos aí. O senhor saiu da igreja por quê? A gente ficou curioso aqui. Isso. Então, veja bem, eu saí da igreja justamente porque, como jovem, adolescente brasileiro, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eita, já. Não vou julgar, não vou. É verdade. É verdade. Então, eu tinha esse sonho. Não somente eu, mas muitos dos meus irmãos também, não é? Eu tive, dos homens, eu e o mais velho foi o que mais investimos no lado do futebol, né? Sim. E quando eu saí da igreja, na minha fase de adolescência, foi justamente visando desenvolver esse meu sonho e investir todas as minhas fichas nesse meu sonho, né? E Deus se apiedou de mim. Passaram alguns anos e eu fui me aprofundando mais na vida de futebolista e cheguei a treinar e jogar em clubes aí no estado de Pernambuco, a disputar campeonatos pernambucanos e também de bairros. E a minha adolescência foi justamente nesse contexto aí. Uhum. Entendi. Foi nesse contexto. Afastado do caminho do Senhor. Mas que bom. Pode falar, pastor. Agora, se vocês quiserem acompanhar para a minha fase de jovem, aí a gente vai chegar nela. Peraí. Calma. Segurar um pouquinho que a gente tá na adolescência, tem a juventude, ainda tem a vida adulta. Mas, pastor, o senhor comentou que Deus se apiedou, né, do Senhor. Que bom que as misericórdias de Deus, elas sempre nos alcançam de novo. Elas nos alcançaram na cruz e nos alcançam dia após dia. Mas a gente ficou curioso para saber como é que foi que Deus chamou o Senhor de volta para pertinho dele, né? Rapidinho, antes de responder a pergunta, eu não sei se é isso. Tu tá sempre vontade de falar. Ai, perdão. Mas desde 2h da tarde, pastor. Fala, eu acho que é fala. o sono. Eu tô com sono, tá bom? Aí, se eu estiver falando muito, vocês vão... Mas, no contexto... Ruth. Senhora. Você tá com sono? Eu tô com sono. Eu não vou mentir. Pois eu também estou com sono aqui. Aí eu acho aqui que... Aqui já são 22 horas, gente. Eita, Meu Deus. Jesus. Eu nem sei. Mas não preocupa, não. Mas não se preocupe, não. Vá. Já a gente sono aí. Mas no seu contexto, né? A gente vê que o senhor veio de uma família com 10 filhos, né? E Brandão percebe as coisas espirituais aqui, né? Que ele tava... esqueci até a palavra que ele usou aí, que ele falou, mas eu tava... Misericórdia. Misericórdia de Deus. Eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando, enquanto o senhor falava, sobre a questão social mesmo, porque antigamente o pessoal acreditava no futebol como uma verdadeira ascensão social, né? Sim. Eu não sei se esse foi o seu contexto da época, mas eu me recordo de algumas pessoas mais velhas falando sobre isso, que os meninos queriam ser jogadores porque queriam muitas vezes ajudar a família e às vezes passavam por necessidade. Essa era a sua
o seu desafio naquela época, por isso que levou o senhor a se afastar da igreja, talvez visando aquilo que seria melhor até para sua família também, entre aspas. Entendi. Dentro desse contexto, também estava dentro do meu projeto. Então desde criança o senhor já via isso como uma meta. Isso. Não tão como criança, porque como nós éramos crianças e estava muito envolvido na igreja, então eu não pensava nesse contexto aí, tá? Uhum. Mas depois que chegou a fase de adolescência, não é que vem aquela mudança de chave na cabeça do adolescente, Sim. e vem os sonhos, né? Uhum. Que ele tem, e também as inseguranças, as incertezas. Então eu olhava para minha mãe e via ela trabalhando numa máquina de costura para ajudar a renda da minha casa, do meu pai, e manter os meus irmãos e a mim. Então, eu entendi que uma forma que eu poderia prosperar rapidamente e ajudar a minha mãe e meu pai financeiramente era através do futebol, Uhum. não é? E aí foi onde, na verdade, eu tentei, na verdade, com esse viés, com esse pensamento aí também, não é? Mas não era o que Deus queria. Entendi. Pode ficar com as misericórdias do Senhor aqui de Brandão. É isso. Então, quando eu falei, Brandão e Ruth, que Deus se apiedou de mim, Uhum. não é? É porque Ele me deu muitos livramentos Sim. quando eu estava lá no mundo, envolvido por demais, como eu falei, com futebol. Então, por conta do próprio futebol, Deus me deu profundos livramentos, livramento de vida mesmo, coisa muito séria, né? Deus realmente fechou A cova. a sepultura para mim por conta de futebol, entendeu? E eu digo aí, eu tenho muitas dívidas com o Senhor, né? E entre elas está esta daí, né? Eu dei muito, assim, a minha mãe orava muito por mim e por todos os filhos dela, né? Pedindo livramento, pedindo que Deus ajudasse, porque chegou um momento na minha casa que todos os 10 filhos dela se desviaram. Nossa. E ela ficou assim, aquele murão, segurando ali na oração, pedindo misericórdia, né? A coluna, né? A coluna da Sustentando. casa. Pô, ela ficou ali sustentando, né? Ela teve uma profunda revelação de Deus e o Senhor disse a ela que os filhos que Ele deu a ela, Ele iria resgatá-los, né? E aí Deus, depois dessa palavra que ela deu à minha mãe, então Ele começou a resgatar-nos. Não começou por mim, começou por outros irmãos e irmãs, né? Cada um teve a sua experiência com Deus, e eu também tive a minha experiência com Deus, né? E aí entra a segunda pergunta que você me faz. Como é que Jesus teve um encontro comigo, né? Sim, pastor. Pois bem, quando eu completei a idade de servir a Força Militar, eu fui servir a Marinha do Brasil, não é? E chegando na Marinha do Brasil, eu não sei se ainda hoje acontece isso, mas naquele meu tempo, nós alistávamos aí na Capitania dos Portos, aí no Recife Antigo, né? Sim. E éramos transferidos para o estado do Rio Grande do Norte, né? E nós servimos ali numa base chamada Base Almirante Ari Parreiras. E eu servi ali 3 meses, que foi o período em que nós fazemos um curso para poder ingressar de vez nas Forças Armadas. E foi aí aonde veio o agir de Deus na minha vida, né? Quando eu comecei viajei para Natal, Rio Grande do Norte, fui servir a Marinha do Brasil ali. Então foi lá que Deus começou a tratar comigo. Foi lá na Marinha do Brasil que Deus começou a se revelar aos poucos, né?
Porque a revelação de Deus, pelo que eu entendi, pelo menos na minha vida, foi uma revelação gradual. Aos Tá? poucos, Deus né? foi gradualmente tratando comigo. E o que ficou marcado em minha vida foi que uma noite nós estávamos no alojamento, era 240 homens, estavam no alojamento e eu vi um irmão tocando violão no beliche de três andares do beliche. Ele estava no último de cima, estava tocando violão e cantando um hino com outro irmão. E aí eu me aproximei deles, não é? Dentro do alojamento, e me aproximei deles. Aí eles me convidaram, vem para aqui, fique perto de nós. Aí eu fiquei lá, eles ouvindo, e ouvindo eles cantando, aqueles hinos antigos que a minha mãe sempre cantava. E ali, quando ele terminou de cantar, ele me fez o convite, né? Para aceitar Jesus como Salvador. E eu disse a ele que naquele momento eu não queria, porque o meu objetivo ainda era jogar pela seleção da Marinha, não é? E eu disse a ele que não queria. Aí ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu disse, pode dizer. Ele disse, você é de Deus, você tem um chamado de Deus, Deus já fisgou você no anzol dele, tu não tem como correr, entendeu? Então, é só uma questão de tempo e você vai confessar Jesus. É por isso que eu não vou forçar o convite agora, porque eu sei que quando chegar o tempo, você vai fazer voluntariamente essa sua decisão. Aquele irmão viu que estava com muita convicção. É, verdade. Não é? E pronto, e passou-se, eu fui jogar futebol, como eu comecei a jogar futebol lá na Marinha do Brasil, entrei na seleção da Marinha e disse, pronto, agora eu estou bem, estou onde eu quero. Menino. Né? E dali, o meu objetivo era fazer carreira na Marinha através do futebol, entendeu? Mas aí, essa senhora que está aqui ao meu lado, a minha esposa, ela, a missionária Vera, lá no Recife, né? Aí no Recife, ela aceitou Jesus Calma aí, como Salvador. a gente vai... A gente vai entrar. Porque essa parte aí, né, de relacionamento, aí a gente vai entrar um pouquinho mais na frente. Pro próximo. Isso. Ô, gente, vocês já querem marcar outra conversa? Se vocês quiserem, eis-me aqui. Estamos disponíveis, né? Mas a gente quer saber, né, a nossa irmã Vera, em relação à sua adolescência, né? Adolescência agora. Uhum. E... A gente vai Mas deixar... tem que falar mesmo sobre isso? Felipe, você disse o que é as misericórdias de Deus, né? É. Deus se apiedou dela também. De mim também. Minha adolescência, Deus me guardou. Assim como Ele guarda, assim como uma galinha guarda, protege os seus pitainhos, como está escrito, Deus guardou a minha vida também na adolescência. Porque essa fase, só o Senhor na vida dos adolescentes. Mas Deus me guardou. Não estava ainda com Cristo. Eu aceitei Cristo, já ia fazer 18 anos quando aceitei Jesus. Infelizmente. Mas foi com 18 anos que eu aceitei. Mas o Senhor me guardou de muitas ciladas do inimigo das nossas vidas. Ele projetou, ele cavou a cova mesmo, mas o Senhor fechava as covas que ele cavava. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é por isso que eu estou aqui. Porque Deus, ele fechou as covas. Deus é fiel. Amém. 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 Irmã Vera, como a senhora já vinha falando, né, sobre... Aliás, como já vínhamos falando, né, sobre misericórdia, a senhora comentou que a sua adolescência foi marcada pelas misericórdias de Deus e que foi um momento difícil, mas nós vamos entrar agora na juventude, não é isso? E não sei como a gente pode fazer, se o pastor Gerson queria começar, se a irmã Vera gostaria de continuar falando. O pastor estava empolgado. Porque a continuidade do testemunho, não é? Da minha convenção, ele acontece justamente na minha juventude. Pronto, perfeito. E a minha também. Porque Então, assim, é verdade, entrelaçados. porque
quando eu me converti para Jesus, ela estava recém-convertida, Uhum. né? Então, quando ela recebeu Jesus como Salvador, eu estava no Rio Grande do Norte, em Natal, na Marinha do Brasil, como eu tinha falado anteriormente, Uhum. não é? E aí, naquele tempo, não existia WhatsApp, Facebook, internet, essas coisas, né? E nós sempre nos comunicava através de cartas, Uhum. não é? Eu confesso a dizer que ela escrevia mais cartas para mim, até porque eu Como estava dentro vocês do se quartel. conheceram? E, Na escola ainda. Ruth, Ainda na escola, Ruth. E foi. Ruth, Ah, na adolescência? Ou na juventude? Ruth, Depois. Sim, senhor. Ruth. Não tá aqui. Nós estudávamos Nós juntos. estudávamos juntos, Ruth. Na juventude. 14, 15, Ah, 15 entendi, anos. entendi. Conheceu ela na Mas adolescência. só vimos. Você Mas entendeu, não foi, Ruth? Entendi, sim, senhor. Pronto, mas você vai entender melhor quando eu concluir esse raciocínio aqui. Pode concluir. Poxa. Quando a Vera aceitou Jesus como Salvador, eu estava na Marinha do Brasil. Então, como nós nos comunicávamos por carta, toda semana ela enviava uma carta para mim. E aí, onde eu descobri que ela tinha aceitado Jesus, foi que a escrita dela mudou, né? Ela já usava termos evangélicos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus abençoe. Eu estou orando por você. Deus vai te dar saúde. Deus te ajude. Deus abençoe. Então, essas palavras que ela usava, eu dizia, não, alguma coisa mudou aqui, não é? Então, a mudança que eu percebi nela já foi através das cartas. Quando eu volto para o Recife, então, o meu irmão, o mais novo do que eu, ele me disse de que a minha namorada aceitou Jesus como Salvador. Entendeu? Ah! Eu não tinha Aí, dito. agora ficou mais claro. Ficou, né? Agora. Pois bem, então, o meu irmão tinha me dito. Eu percebi pelas cartas. Aham. Mas quando o meu irmão me disse, aí eu disse assim, eu já imaginava isso. Não é? Aí ele disse, tá bem. Então, quando eu fui ao encontro dela a primeira vez, não é? Aí nós conversando e tal, e eu disse a ela de que eu estava sabendo que ela já tinha aceitado a Jesus como Salvador. Uhum. Ela disse, mas eu queria te dizer primeiro. Eu disse, não, mas já foram na frente e já disseram. E ela disse, e aí, qual é a sua reação? Eu digo, não, para mim está tudo bem. Para mim não tem problema nenhum. Mas ao passar os meses, não é? Pelo menos foi um mês, mais ou menos, então a minha consciência, ainda que eu estava no mundo, mas a consciência da verdade ainda estava agindo na minha mente, não é? Então eu disse a ela de que da forma que nós estávamos, o nosso relacionamento não poderia continuar, porque ela estava indo à igreja e eu estava jogando futebol e aquelas coisas que o jovem Sim. no mundo faz. Uhum. Aí eu disse, bem, então não está certo isso aqui. Você vai para a igreja e eu vou para um campo de futebol, essas coisas todas? Está errado isso aqui. Então, 3 coisas terá que acontecer. Ou eu me converto para Jesus, ou você se desvia do evangelho, ou a gente acaba o namoro. Entendeu? Foi essas 3 alternativas que eu dei para ela. E a resposta dela foi assim, nós não vamos tomar nenhuma decisão agora. Eu vou orar e Deus vai dar a resposta. Nunca orei tanto na minha vida. Uma mulher sábia aqui dentro da sua casa. Quer Não dizer, é? sua Então ela futura foi casa. orar. É verdade. Então ela reforçou as orações com a minha mãe, né? Uhum. E algumas irmãs minhas que já tinham se convertido, graças a Deus, a Jesus. E aconteceu de que o Senhor Jesus, então, teve um encontro comigo. Entendeu? Uhum. No dia 3 de janeiro de 1988, eu estava justamente dentro de um campo de futebol
E foi lá dentro do campo de futebol que Deus teve um encontro comigo e me tirou de dentro daquele campo e eu fui para a igreja, para a congregação de Carrapateira, diretamente. Saí do campo, passei lá em casa fui diretamente para a igreja. E na igreja eu recebi Jesus como Salvador oficialmente, né? Mas lá no campo eu já tinha recebido Jesus como Salvador, não é? Eu não vou entrar em muito detalhe porque eu sei que o tempo não vai ser oportuno, porque vocês têm outras perguntas para fazer. Mas a minha convenção foi assim. E o senhor se converteu, ok, a irmã Vera também. E missões. Quando surgiu essa pauta entre vocês, na vida de vocês? Pois bem, na nossa vida, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo na congregação da Torre, eu tinha 6 meses que tinha me voltado para Jesus. Então, na congregação da Torre, ele me batizou com o Espírito Santo. E antes dele me batizar com o Espírito Santo, ele me fez ricas e poderosas promessas. E entre essas promessas era a promessa da obra do chamado missionário. Eu tinha 6 meses de crente, não é? Então Deus falou que tinha uma chamada missionária na minha vida. E naquela tarde ele me batizou com o Espírito Santo. Pois bem, mas só que como eu era novo convertido, eu não entendia muito as condições, eu continuei servindo a Deus com alegria, não é? Sem nenhum problema. Porém, chegou um período que eu já servia como diácono da igreja, morava na congregação de Lagoa Encantada, morava lá na Lagoa Encantada, no Ibura, e um dia teve uma manhã missionária no Templo Central de Recife, e aí eu não pude ir, mas fiquei em casa ouvindo pela rádio, e naquela manhã missionária o pregador disse assim: aonde você estiver, se você sente uma chamada missionária, você vai se ajoelhar aonde você estiver, e eu daqui vou orar, porque Deus está me tocando, que tem uma família que tem uma chamada missionária. E eu vou orar, não sei onde você está, mas onde você estiver, você ore. Aí, neste mesmo momento, era a hora que nós estávamos nos preparando para o almoço. Então, estava na mesa, sentado à cadeira, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, Em família. Rayane e Júnior. Eles novos, ainda criança. Quando eu ouvi aquela palavra ardeu no meu coração. E eu disse a ela: você ouviu o que o pregador falou? Ela disse: eu ouvi. Eu disse: então, nós vamos se ajoelhar aqui, glória a Deus, né? E nós vamos nos render a Cristo e dizer a Ele que o que Ele quiser conosco, nós queremos com Ele como família. E ali nós nos ajoelhamos, choramos muito, né? O pregador foi muito usado por Deus naquele dia para nós. E depois daquela mensagem, então nós ficamos cientes de que Deus tinha algo conosco na obra missionária. Mas até então, para mim, né, na minha forma de ver, era algo que ainda ia passar por muito tempo, né? Eu me sentia assim, sempre me senti incapacitado. Disse: Deus vai passar tempo, mas aí foi passando. E depois o nosso pastor presidente me separou para o presbitério da igreja, e depois do presbitério da igreja, depois de 3 anos, ele me consagrou, junto com a convenção, a ministro do evangelho, a evangelista. Aí foi aí, então, aonde chegou o tempo de Deus na minha vida, não é? Eu era coordenador da área do PINA, e foi lá que Deus fez a promessa. E era um culto de aniversário do Circo da Oração, e o pregador foi muito usado por Deus, e o Senhor usou o servo do Senhor dizendo de que nós iríamos voar de avião para a obra missionária. Aquela mensagem me impactou muito, impactou a minha esposa. E ao chegar em casa, nessa mesma noite, nós fomos orar ao Senhor, não é? Nós fomos orar ao Senhor. Depois, próximo da dormida, oramos ali alguns minutos. E nessa oração nós pedimos a Deus que, se Ele tivesse misericórdia de nós, Ele pudesse nos ajudar e dizer qual o país, se verdadeiramente toda a profecia que Ele tem falado conosco para a missão. Então, a minha confirmação era que Ele me dissesse o país que nós iríamos trabalhar. Para mim, seria a confirmação que eu precisava. E então, naquela madrugada,
Nós estávamos lá dormindo, então, numa revelação, Deus se revelou para mim, não é? E disse para mim o seguinte: no sonho apresentou-se um pastor da nossa convenção, e esse pastor dizia assim: irmão Gila. Aí eu disse: pois não, pastor. Ele disse: você está preparado para ir para Moçambique? Aí eu disse a ele: não, eu não estou preparado, não. Aí ele disse: não está preparado por quê? Aí eu disse: porque a minha esposa falta regularizar um documento, e aí a gente não pode viajar. Aí, então, aquela mensagem, ele disse assim a mim: após regularize todos os documentos que você tem de regularizar, veja os seus passaportes, porque até fevereiro vocês vão viajar para Moçambique. E isso era setembro de 2003. E ele disse: até fevereiro você viaja para Moçambique. Poucos meses, né, pastor? Então tava. Poucos meses, né, que Deus falou que iria fazer até de setembro para fevereiro. 6 anos. Não, ele está falando de setembro até a data se cumprir. Entendeu? De setembro até fevereiro. Sim. É isso que ele está falando. Entendeu? Não é isso que você falou? Isso, a data, né, de senhor. cumprir. Isso. Eu entendi o que você falou. Então, era dentro desse contexto, né? Então, quando o Senhor falou isso, aí então nós fomos preparar os documentos, como era de se preparar. Né? Então, tratamos do documento, que era o CPF dela que estava em atraso, regularizamos, depois fomos regularizar os passaportes. Né? Regularizamos também os passaportes e ficamos esperando o Deus falar o coração do pastor Ailton para poder ele falar conosco. Até então, nós não falamos nada com o pastor Ailton. Né? Nós fomos em obediência àquilo que Deus tinha orientado fazer, que era tirar os passaportes, a documentação, e assim nós fizemos. Mas nunca eu tratei isso com o pastor Ailton, dizendo que eu tinha essa chamada. Não, mas eu estava esperando Deus tratar com ele. Né? E passou o mês de outubro, não veio o chamado. Passou o mês de novembro, não veio o chamado. Não teve convenção. Passou o mês de dezembro, também não teve convenção. Passou o mês de janeiro, também não teve convenção. Mas aí, em janeiro, não é? Na ceia, então, antes de terminar o culto, então Deus tocou no coração do nosso pastor presidente, que é um homem de Deus, e ele entendeu que precisava fazer uma mudança no campo missionário em Moçambique, e que aquela noite era a noite de apresentar a família. Só que a gente não tinha conversado nada. Entendeu? Entendi. Então foi quando ele me chamou, no púlpito, assim, em cima do altar, a queima-roupa, assim, e disse: irmão Gilo, o senhor tem chamada missionária? Eu disse: tenho, pastor. O senhor tem chamada para Moçambique? Eu tenho, pastor. Tenho, sim. Ele disse: pois bem, então o irmão e a família vai ser apresentado para ir trabalhar em Moçambique. Né? E naquela noite o pastor orou por nós, e a igreja, a convenção. E nós viajamos de Recife no dia 14 de fevereiro de 2004 e tomamos posse aqui no campo missionário, em Nampula, Moçambique, no dia 29 de fevereiro de 2004, conforme Deus tinha falado. Então foi assim o meu chamado. Então foi no mesmo dia, o Senhor tocou no coração do pastor, o pastor falou com o Senhor e já apresentou o Senhor e a sua família para pegar o avião. Em cima do púlpito. Na Santa Ceia. No final da Santa Ceia. No mesmo dia. Na oração final. Hã? No mesmo dia. Do mesmo dia, sim. Essa caminhada que o senhor estava falando de fé, né? O senhor recebeu uma ordem clara de Deus ali, né? Do que deveria fazer e foi fazer. E é difícil, eu acho que no seu contexto, eu sei que é outro no sentido de o senhor já tinha uma família, já era uma outra questão. Mas falando aqui para o jovem de hoje, né? Nós jovens muitas vezes temos uma chamada de Deus, os meninos principalmente, né? Podem falar melhor. E às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. Ou
e acaba sendo uma dúvida do jovem, né? Isso. O que eu faço com aquilo que muitas vezes Deus me entregou nas minhas mãos e eu sinto a direção de Deus para aquilo. Mas tem gente que trava tanto a ponto de não sei, aí não faz nada. Mesmo Deus É falando, verdade. mesmo Deus falando, prometendo, confirmando, reconfirmando, às vezes a gente ainda tende a duvidar de Deus. É E verdade. a gente queria perguntar ao senhor, como Ruth tinha falado, nessa caminhada de fé, o que foi que deu forças ao senhor, a vocês, para correr atrás daquilo? Fé é aquilo que a gente não vê, não é isso? E eu acredito que esse conceito estava bem aplicado nessa situação. Porque o senhor começou a correr atrás de resolver documentação, a irmã Vera também, confiando, claro, Na promessa. na promessa que Deus fez através do sonho. Nós queremos saber o combustível que queimava no coração de vocês para... Deixa Pode falar, eu lhe pastor. dizer uma questão, Pode falar, dizer pastor. uma coisa. Eu quero pegar a expressão que Paulo falou sobre Abraão, né? Sim, Paulo falou que Abraão estava certíssimo. Ele vai no superlativo, né? Paulo disse que Abraão estava certíssimo de que ele iria gerar um filho porque Deus tinha falado. Então, eu quero usar essa mesma conotação aqui. E eu vou explicar o contexto porque eu quero usar. Eu estava certíssimo do que Deus iria fazer pela forma que nós fomos revelados. Deus não deixou dúvida. Porque na mesma noite que Deus me revelou, na madrugada que Deus me revelou o país de Moçambique, a minha esposa também teve uma revelação. E a revelação que ela teve, nós estávamos em Nampula. Pela revelação que ela teve. A irmã Marta estava aqui, né? A irmã Marta, a esposa a mãe do Sóstenes, né? Era missionário aqui. E no sonho que a minha esposa teve, ela via a irmã Marta dizer a ela: Verinha, tu vai ficar aqui, tu vai vir para aqui. E ela estava como que tivesse em um drone fazendo uma visita aérea da área, né? E aí a irmã Marta dizia a ela: olha, você vai ficar aqui. Então ela estava, a irmã Marta com o pastor Paulo na época, estava aqui na Nampula. Então, como Deus me falou o país Moçambique e ela deu essa visão, então nós fechamos a certeza. Não, então vai ser Nampula, Moçambique, não tem como. É muito Não é? interessante. Não tem como. Então, a gente não tinha mais nenhuma dúvida do nosso chamado para a obra missionária. E sabíamos com convicção de que o nosso chamado era para Nampula, Moçambique. Irmã Vera, Entendeu? o pastor estava citando que a senhora teve um sonho, né? E a senhora teve esse sonho, já sabia, seu esposo já falava com a senhora de que vocês tinham um chamado missionário, ou a senhora teve o sonho e tudo ocorreu ali no mesmo tempo? Foi na mesma noite, né? Quando ele acordou, quando nós despertamos, então ele disse: filha, eu tive um sonho. Eu disse: eu também tive um sonho. Eu acredito que foi no mesmo momento, Foi sim, no mesmo momento. que a gente estava a sonhar. Então ele disse: conta o teu. Eu disse: não, conta logo o teu. Aí ele disse: tá bom. Aí ele contou: eu sonhei que o pastor Amaro, ele dizia para mim assim: Gila, como ele já falou, né, para encurtar. Uhum. E foi com a irmã Marta, dizendo o bairro onde eu estava, que nós estávamos juntos. Ela dizia: Verinha, tu vai vir para cá, não pula. Então ficou certo. Agora, o que a gente faz? Você fez uma pergunta interessante, que ela falou aí, ela comentou, que o que o jovem faz nesta hora? Corre e vai contar para o pastor? Não, guarda em segredo. Guarda em segredo, porque no tempo as coisas vão acontecer. Agora, o que você, jovem, pode fazer com o seu chamado?
é investir no espiritual, na leitura da Bíblia e descansar no Senhor, porque no tempo acontece o que Deus tiver planejado. E outra coisa, Ruth, eu queria pegar uma fala sua, que quando você falou de chamado, você fez questão de colocar para o homem. Mas eu quero dizer que Deus chamou a minha esposa. O chamado não é só meu. O chamado foi dela também, não é? Então, Deus chama as mulheres também para a obra. É verdade. Para servir junto com o seu marido. Porque se Deus não ter me dado essa minha esposa, não sei se outra suportaria esse chamado aqui, para viver em Nampula, Moçambique. Não é? Mas do jeito que ela é, da forma que Deus fez, de onde Deus nos tirou, não é? Deus preparou o coração dela para esse momento aqui. A chamada missionária, Ruth, Felipe, ela é muito abrangente. E, assim... Muito desafiadora, É muito desafiadora e tem muitos detalhes. Detalhes esses que, por exiguidade do tempo, a gente não pode estar desenvolvendo isso aqui com vocês. Verdade. Mas, assim, o que nos deixou convicto foi todo o processo o quebra-cabeça que Deus foi montando. Tá? Agora, respondendo à pergunta de vocês dois, principalmente a de Felipe agora, o que levou a nós a crer nisso aqui? Primeiro foi a plena certeza de que nós sabíamos de que Deus iria fazer pela forma que ele se revelou. Tá certo? E a segunda coisa que me deixa seguro no que eu estou dizendo é saber esperar. Entendeu? É saber esperar. Trabalhar na causa do mestre. Saber esperar. E pronto. Por exemplo, eu sempre tenho dito aos meus filhos, à minha esposa, que para mim, como ministro do Evangelho nesta igreja, a resposta de Deus para mim está na boca do meu pastor. Então, aquilo que o pastor orienta, estamos aqui para cumprir com muito prazer. Então, o que me deixou seguro era saber de que Deus iria tratar com o coração do meu pastor. E que meu pastor, por ser um homem sensível à voz de Deus, ele iria nos chamar para fazer o trabalho que Deus estava orientando a fazer. Mas qual foi a minha posição esperando esse momento chegar? Primeiro foi ficar calado. Esse assunto só era comentado somente comigo e ela, nem os meninos. Nem família. Nem os meninos sabiam ainda, era só nós dois. Nem família, minha mãe, meu pai, a mãe dele. Entendeu? Então nós seguramos esse segredo e nunca negligenciamos, pela misericórdia de Deus, os trabalhos de Deus na nossa vida. Onde o pastor mandava. Aonde meu pastor me enviava, eu vou com muito prazer. Entendeu? E em nenhum momento eu iria questionar o meu pastor, dizendo, mas por que o pastor não está me vendo? Que eu tenho essa chamada e não me chamou ainda? Não. Foram 16 anos, Felipe e Ruth. 16 anos para cumprir a promessa de quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Até vir o cumprimento. Até o cumprimento foi 16 anos. E profecias, e muitas profecias, o Senhor sempre se manifestou, sempre falava. E daí aconteceu. Então, o conselho que eu dou aos jovens que têm um chamado de Deus é tenham paciência. Espera em Deus e sirva ao Senhor com alegria. Com alegria. E servir. Pois não, jovem. E servir, né, a Deus ciente do momento presente, né?
Isso, sem pensar no amanhã, porque o amanhã não existe, não é verdade? Muitos jovens servem a Deus, às vezes até já visando o que está mais à frente. E não o que Deus me deu para fazer hoje. E justamente negligencia o hoje. É justamente isso. Para fazer pensando num algo que você nem desconhece. Imagine Ruth, imagine Felipe, se um homem diz que tem uma chamada missionária e não sai na campanha evangelizadora da congregação que ele está. Aí fica difícil, Não né? pode. Fica difícil. Como é que Não pode? pode. Que chamada missionária é essa? Não dá para entender. Não é? Então é melhor viver o momento, não é? É verdade. Isso. Pastor, É viver o momento. a conversa está ótima. Por mim, continuaria. Até amanhã. Mas a gente quer que vocês deem as considerações finais de vocês. A gente quer ouvir os conselhos finais de vocês para um jovem, uma jovem que, como fui corrigida aqui pelo meu pastor, um jovem, uma jovem que tem uma chamada de Deus missionária, né, em sua vida. Quais são os conselhos da senhora irmã Vera e do senhor pastor Gila? Primeiro você, ela falou. Você disse primeiro Gila. Queridos, é como a gente já falou, né? É servir a Deus. Guardar. A responsabilidade é muito grande, Ruth e Felipe. Então, a responsabilidade é tão grande. Hoje nós estamos aqui já no segundo período. Mas eu sinto o peso da missão nas minhas costas. A responsabilidade. A gente não pode pensar que vai falhar, não. A gente tem que acertar aqui. Não pode pensar que, não vou conseguir, não. Esse pensamento não pode existir, não é? Então, a responsabilidade é muito grande. Então, tem que ser mesmo de joelho e na vontade de Deus. Porque se eu sonhasse com Moçambique, vivendo em Moçambique, se eu precipitasse o sonho, era capaz de eu ter sofrido muito mais para me adaptar aqui. Entendeu? Não foi fácil. Tomando essa palavra da missionária, nós temos que entender que quem faz as coisas na obra é Deus. Exatamente. Nós somos, pela misericórdia de Deus, um instrumento, um canal. Ele precisa ser humilde. A humildade, eu entendo que é o carro-chefe para nós lograrmos sucesso na obra do Senhor. Por que eu vou dizer isso? Nós estamos falando de missões, tá bem? Uhum. Tá certo, Ruth? Sim, senhor. Tá certo, Felipe? Sim, senhor. Estamos falando de missões. Então, quando o missionário chega aqui no campo, ele vai ter dois grandes desafios primários. Primeiro é a transculturação. E segundo é a aculturação. Então, o que é transculturar? É o missionário levar a cultura dele para o povo que ele vai trabalhar. Isso é transculturar. E o que é aculturar-se? É o missionário receber a cultura do povo que ele vai trabalhar. Dentro dessa senda, essa metamorfose só acontece se houver a humildade do missionário entender que ele está vindo para uma nação, mas que ele vai precisar aprender com os nacionais para depois ensinar o contexto bíblico daquilo que ele veio fazer. Então, eu preciso ter a humildade de entender que eu não sei de tudo. Não é pelo fato de eu ter vindo como missionário do Brasil para Moçambique e achar que eu estou chegando aqui como, permita a expressão, a última bolacha do pacote. Não. Eu tenho que entender de que eu estou vindo trabalhar com o povo
que é diferente da cultura que eu tive e que eu preciso de ser humilde para aprender com eles, expressões, cultura, linguística, para que eles possam me entender quando eu começar a me expressar e ensinar a eles a palavra de Deus. Então, eu levo esse princípio para todas as atividades que nós realizamos na casa do Senhor. Se você tiver o manto da humildade, você vai conseguir desenvolver aquilo que Deus quer no seu ministério ou no seu chamado. Amém. É isso. Sem palavras. Infelizmente. E é infelizmente mesmo. A nossa conversa ela já está chegando ao seu final. Mas nós cremos que você que está em casa assistindo esse podcast foi tocado de alguma forma por algo que a nossa missionária irmã Vera falou, que o nosso missionário pastor Gila também falou. E nas considerações finais, nós queremos agradecer a vocês que estão tirando um momento, né, do seu dia para acompanhar esse podcast. Foi uma bênção, né, Ruth? Foi uma bênção, gente. E- Obrigada por ter nos suportado em nossa loucura por um pouco de tempo. Brincadeira, os missionários aqui não me referi a vocês, estava falando da gente aqui. E quem sabe futuramente a gente não Não traz outros podcasts, né? Fica aí missionários. missionários. Fica aí outro um spoiler, né? Um prazer falar com vocês. Eu sei que eu aperrei um pouquinho durante a conversa. Já peço perdão. Só um pouquinho, Foi pastor. muito bom, Ruth, foi muito bom. Afinal de contas, é um podcast jovem, É né? verdade. É assim. E nós nos sentimos lisonjeados. Eu fiquei até tranquila aqui, Ruth. Eu fiquei... E foi. Eu fiquei mais tranquila ainda. Quando vi a senhora, Foi. um prazer. Mas quero dizer a vocês que permaneçam servindo a Deus com alegria, tá bem? Amém, pastor. Muluco Oleri Rene. Deus abençoe a você. Amém. Amém. Amém, gente. Tchau, tchau. Até o próximo